Pergunte ao doutor. Oferecimento Hospital São José. Completo e inovador para acolher você. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Gastromédica Instituto Castelã. A sua saúde na medida certa. Unicred. Unidos somos Premium. Urque Diagnósticos. Há mais de 30 anos crescendo com saúde. Laboratório Búrigo. Pode confiar. Fábio Cancelier. Clínica Integrada. E Doutor Eduardo Martins. Transplante capilar. Restaurando sua autoestima a cada fio. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Pergunte ao Doutor. Estamos no ar em nome de Hospital São José, Miocore Cardiologia, Gastromédica Instituto Castelã, Unicred, Urque Diagnósticos, Laboratório Búrigo, Fábio Cancelier, Clínica Integrada e Dr. Eduardo Martins, Transplante Capilar. Uma verdadeira barreira natural que bloqueia a entrada de agentes danosos ao nosso organismo. Um termômetro perfeito que controla a nossa temperatura. Um sensor excelente que transmite as sensações de tato, frio, calor e dor. Assim é a nossa pele e, por ser tão importante, ela merece cuidados especiais a cada troca de estação. Muito bem, no programa Pergunte ao Doutor de hoje vamos falar sobre os cuidados da pele nesse período de inverno. E para falar sobre este assunto, a minha convidada de hoje é a médica dermatologista, doutora Ana Carolina Búrigo Lima. Doutora Ana, seja muito bem-vinda ao Pergunte ao Doutor. Olá, muito obrigada a todos, obrigada pelo espaço para poder falar um pouquinho mais sobre essa pele, né? O órgão tão incrível do nosso corpo. Bem, doutora, então para começo de conversa, no inverno a pele está sujeita a fatores que exigem cuidados diferentes para mantê-la saudável. Como adequar os cuidados para cada tipo de pele, doutora? Excelente pergunta. Então agora no inverno a gente percebe que o clima mais seco, a baixa umidade do ar, esse tempo frio e também a presença de vento pode ressecar a nossa pele e levar a uma falta de hidratação. E isso pode culminar, sim, em sintomas clínicos e desagradáveis para o paciente. Então a gente precisa, de fato, otimizar a nossa rotina para melhorar essa hidratação da pele. Doutora, e quais as principais doenças de pele no inverno? Então, a gente sabe... Eu acredito que tenha várias, né, doutora? Tem várias, mas tem algumas que pipocam mais no consultório agora no inverno. Principalmente doenças crônicas que estão presentes durante o ano inteiro, mas por causa dessa estação fria e pela baixa umidade, pioram agora no inverno. Principalmente a famosa caspa, a dermatite seborreica, que é muito frequente no inverno, psoríase, que é uma doença crônica que acomete a pele e também o couro cabeludo, uma doença descamativa, tende a piorar agora no inverno também. Rosácea, que geralmente acomete a face, deixando um aspecto vermelho, principalmente em descendentes europeus, que é bem comum aqui na nossa população, também tende a piorar agora no inverno. Doutora, em dias mais frios, a pele ganha aparência quebradiça e áspera. Como evitar o ressecamento, então, doutora? Isso é bastante comum mesmo, essa aparência craquelada da pele, né? Que deixa até, às vezes, uma descamação. E o que mais indica, de fato, é redobrar os cuidados com a hidratação da pele. E a parte do banho também, que é o calcanhar de Aquiles de muito paciente, inclusive meu também, que a gente acaba aumentando a temperatura da água para ficar mais quentinho no banheiro, né? Então, o que a gente indica é a água em temperatura mais morna a fria, e para conseguir fazer isso, porque é difícil, quem tem aquecedor é muito válido aquecer o banheiro antes de entrar no banho para conseguir diminuir a temperatura. O ideal seria uma temperatura morna, doutora. Exatamente. A gente sabe que a água quente, ela retira mais a camada hidrolipídica, o manto lipídico da nossa pele. E esse manto, esse óleo que tem ali, é de extrema importância para manter a pele hidratada. Por isso que a água quente causa mais ressecamento à pele. E também é interessante frisar, né, doutora, que esses banhos no inverno, eles acabam ficando mais demorados também, né, doutora?
É gostosinho ficar lá embaixo Tá lá na água embaixo. quente, né? Às vezes a pele chega a sair vermelha de tão quente que tá a água. Então, de fato, às vezes, quem gosta desse banho muito quente, o ideal é tentar, então, pelo menos encurtar o tempo de banho. Outra coisa muito interessante no banho também é o uso de bucha, que muita gente tem esse costume de usar aqui, principalmente na região sul, mas a gente sabe que não é adequado para nossa pele. A bucha, ela retira ainda mais essa camada oleosa da pele, então a não ser que esteja, de fato, uma sujeira ali que precise esfregar, a nossa mão e o sabonete já é suficiente para higienizar a pele. Agora, doutora, por que é tão importante ter uma pele bem hidratada? Então, a pele desidratada geralmente chega pra gente com um sintoma de coceira. Então, agora no inverno é muito comum os pacientes virem queixando-se dessa coceira no corpo inteiro, distribuída. Obviamente, a gente vai descartar doenças que possam estar atreladas a esse sintoma, mas muitas vezes é só pela desidratação. Além da coceira, pode causar uma certa vermelhidão e machucado na pele pelo hábito da fricção, tá? E a pele desidratada, ela é uma pele mais sensível, pode se sensibilizar, pode se irritar de maneira mais facilmente. Doutora, o rosto, ele exige cuidado especial nas estações mais frias? Exatamente, exige sim. Às vezes a gente dá uma esquecida do rosto, né? Mas assim como a pele do corpo, o rosto ele também pode sentir o efeito do frio e ficar mais ressecado, podendo até mesmo ter uma descamação evidente clinicamente. Então a gente precisa também lembrar de hidratar a pele da face e não esquecer do uso do protetor solar, porque mesmo no inverno, não tendo aquele sol tão radiante quanto no verão, a gente precisa fazer o uso do protetor solar de maneira diariamente e regular. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com Pergunte ao Doutor. A minha convidada de hoje é a médica dermatologista, doutora Ana Carolina Búrigo Lima. Estamos falando no programa de hoje sobre os cuidados com a pele no período de inverno. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br, agora com muito mais conteúdo para você. Também o nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor, aproveita, vai lá e te inscreve, aciona o sininho. Toda semana tem uma entrevista inédita para você. Rápido intervalo comercial e a gente já volta. O que você vê quando olha para o Hospital São José? Qualidade, tradição e décadas de cuidado com a saúde. Além da experiência, o hospital se diferencia pelo moderno centro cirúrgico. Um espaço amplo, seguro e com equipamentos de alta tecnologia para realizar das mais simples até as mais complexas cirurgias. Aliado aos melhores profissionais e com sala confortável para a recuperação completa do paciente. Hospital São José, completo e inovador para acolher você. Esse esporte é fantástico para a saúde. O ciclismo melhora o fôlego, reduz colesterol, controla melhor diabetes e hipertensão, não causa impacto articular, melhora o retorno venoso pelo trabalho das panturrilhas, funcionando como um coração auxiliar. É uma forma saudável para emagrecer. Que bom, né? E acima de tudo, proporciona um bem-estar incrível. Agora um conselho, mantenha sua bike com boa sinalização e manutenção para evitar acidentes. E use sempre o capacete. Ô vó, quando que a gente pedala, o que acontece? A nossa saúde e a do planeta andam juntas. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Muito bem, já estamos de volta com Pergunte ao Doutor e a minha convidada de hoje é a médica dermatologista, doutora Ana Carolina Búrigo Lima. Estamos falando no programa de hoje especificamente sobre os cuidados com a pele nesse período de inverno. Doutora Ana, o produto hidratante usado no rosto pode ser aplicado também no pescoço?
Excelente pergunta, é uma dúvida frequente no consultório entre os pacientes. E sim, os produtos utilizados na face podem ser estendidos para a região do pescoço, tanto o hidratante quanto o protetor solar. Outra pergunta também que os pacientes às vezes ficam em dúvida é se o da face pode ser usado no corpo ou do corpo na face principalmente. E se a face tolerar, não tem por que não usar, pode ser usado, não é um produto específico totalmente para o corpo. O que acontece é que às vezes a necessidade da face é diferente da pele do corpo e pode pesar, pode ficar um pouco mais oleoso. Por isso que geralmente o paciente sai com uma receita de hidratante para o corpo e outra para a face. Mas se ele tolerar usar o mesmo, não tem contraindicação. Doutora, uma outra questão, voltando ali à questão dos banhos, né? Os banhos quentes. O pós-banho, é importante também passar um hidratante? Perfeito, é a hora ouro que a gente fala para usar o hidratante. Então saiu do banho, já aproveita aquele vaporzinho que tem dentro do banheiro, né, que teve por causa da água quente. Aproveita também que está sem roupa para poder passar o hidratante em todo o corpo. Eu sei que às vezes é difícil, os pacientes reclamam, bate uma preguiça. A minha dica para os pacientes é já tentar deixar o hidratante aberto em cima da bancada, para tentar diminuir o atrito entre de fato realizar a tarefa. Se sair do banho, tem que pegar o hidratante, abrir o hidratante, às vezes bate aquela preguiça, o paciente diz, amanhã eu hidrato, não tá tão ruim assim. Então já deixando o hidratante aberto facilita esse ato de hidratar. Principalmente homens, né, doutora? Os homens são mais relapsos, né, nessa questão, né? Com certeza. Doutora, o uso de produtos esfoliantes é indicado no inverno? Então, o produto esfoliante, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Eu sei que tá uma onda que todo mundo gosta de esfoliar a pele. A esfoliação em si, ela não traz nenhum benefício tão adicional assim à pele. Não vai clarear, não vai rejuvenescer. O ato de esfoliar a pele vai tirar aquelas células mais superficiais mortas e deixa um aspecto mais lisinho, mais aveludado à pele, que logo depois já vai voltar a ficar da maneira natural, tá? Então tem alguns tipos de pele que tem que cuidar com a esfoliação, principalmente a pele que tem rosácea, que é comum piorar agora no inverno, e a pele acneica, porque esse ato de esfoliar pode irritar ainda mais a pele. E agora no inverno, como já tá uma pele um pouco mais sensibilizada e seca, também tem que segurar um pouco a mão nessa esfoliação. A gente orienta para aquele paciente que não tem contraindicação e gosta de fazer esse ato, ao menos uma vez na semana, não mais que isso. Doutora, nessa época do ano também, acredito que as pessoas te procurem muito, né, para fazer os peelings, né? É um período adequado, doutora? Isso, agora nessa época do ano, no inverno, a radiação ultravioleta está mais baixa, é o período do ano que a gente costuma fazer os procedimentos mais agressivos, é a estação perfeita, né? Então, tanto os peelings superficiais quanto os médios e profundos são realizados melhor nessa época do ano, porque o paciente ele não se expõe tanto ao sol e o clima mais frio ajuda a diminuir a sensação de ardência que tem no pós. Além disso, o laser que vai agredir um pouco mais a pele, como o laser de CO2, radiofrequência microagulhada, a gente também prefere fazer agora no inverno, até para diminuir a chance de pigmentação pós-procedimento. E como é que funciona esse pós-procedimento, doutora? Então, dependendo do... Quais são os cuidados básicos, né? De uma forma geral, assim, independente do procedimento, o paciente ele não pode se expor ao sol forte, né, por pelo menos 3 semanas, porque é uma época que a pele vai estar mais fragilizada e precisa se recuperar. Além disso, a gente intensifica ainda mais a parte de hidratação da pele para deixar essa barreira cutânea mais íntegra e evitar agressões externas. Doutora, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os cabelos. Quais são os cuidados com os cabelos também nesse período? Isso, agora no inverno a gente também com o banho quente tem alguns problemas em relação ao cabelo. Então a gente sabe que a água quente ela pode danificar tanto o fio de cabelo quanto o couro cabeludo. O fio de cabelo, a água quente faz com que as cutículas fiquem abertas, então deixa o fio mais poroso e com menos brilho. A água fria ela sela essas cutículas deixando mais brilhoso, um cabelo mais bonito, com um aspecto saudável mesmo. E em relação
relação ao couro cabeludo, a água quente pode levar a um excesso de oleosidade ali na região. E daí aqueles pacientes que já têm algum problema descamativo do couro cabeludo, como por exemplo a dermatite seborreica, que é popularmente conhecida como a caspa, e psoríase, pode piorar esse quadro e necessitar vir em consulta médica com um dermatologista para que a gente oriente a parte principalmente de shampoo. Doutor, uma dieta pode ajudar a manter a pele sadia? Com certeza, restrições na parte da dieta pode prejudicar, deixar a pele mais opaca e até mesmo desidratada. Então agora no inverno a gente sempre fala também para tomar atenção na quantidade de líquido ingerido, porque como tá frio, às vezes a gente diminui essa quantidade. No verão é muito mais fácil. A gente acaba tomando mais vinho, né, doutora? Ah, mas o vinho vai bem no inverno, né? Mas tem que cuidar com a bebida alcoólica, e a rosácea piora também com o vinho. Então tem esses adendos. Mas a água, chazinho, sopinha, tudo isso conta como líquido livre e tem que ser ingerido sim para poder manter a pele mais radiante e hidratada. Doutor, uma outra questão. A partir de que idade os cuidados com a pele devem ser redobrados para amenizar a ação do tempo? Então, essa é uma pergunta ouro também, assim, que muitos pacientes fazem para se sentir bonita e bela ao longo do tempo, né? E a gente sabe que a partir dos 30 anos, mais ou menos, a gente começa a ter o processo de envelhecimento mais marcado, principalmente por perda de colágeno. Então, a gente apresenta o famoso bigode chinês, começa a aparecer, a região ao redor dos olhos começa a ficar mais craquelada. Então, aquele paciente que gosta de usar maquiagem, às vezes fica incomodado, que fica um acúmulo de maquiagem ali na região, o sorriso pode começar a ficar mais triste. Então, obviamente, desde criança a gente deve cuidar adequadamente da pele, mas a partir dos 30 anos esse cuidado deve ser prioridade dentro da vida do paciente, fazer a rotina de skincare, né, adequada para aquele tipo de pele, procurar o dermatologista para que a gente consiga fazer uma linha de tratamento para tentar amenizar o efeito do tempo. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. A minha convidada de hoje é a médica dermatologista, doutora Ana Carolina Burigo Lima. Estamos falando no programa de hoje sobre os cuidados com a pele nesse período de inverno. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br, agora com muito mais conteúdo para você. Também o nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor, toda semana uma entrevista inédita para você. Rápido intervalo comercial e a gente já volta. Esse esporte é fantástico para a saúde. O ciclismo melhora o fôlego, reduz colesterol, controla melhor diabetes e hipertensão, não causa impacto articular. Melhora o retorno venoso pelo trabalho das panturrilhas, funcionando como um coração auxiliar. É uma forma saudável para emagrecer. Que bom, né? E acima de tudo, proporciona um bem-estar incrível. Agora um conselho: mantenha sua bike com boa sinalização e manutenção para evitar acidentes. E use sempre o capacete. Ô vó, quando que a gente pedala, o que que acontece? A nossa saúde e a do planeta andam juntas. Muito bem, já estamos de volta com Pergunte ao Doutor e a minha convidada de hoje é a médica dermatologista, doutora Ana Carolina Burigo Lima. Estamos falando no programa de hoje sobre os cuidados com a pele nesse período de inverno. Doutora Ana, a pele que é naturalmente seca pode, por algum motivo, mudar e passar a ser oleosa, por exemplo? Sim, exatamente. Assim como seca pode passar para oleosa, oleosa pode também passar para seca. Então não é que em algum momento da vida foi diagnosticado como pele oleosa que pelo resto da vida vai ter pele oleosa. Então a gente sabe que com o avançar da idade, a pele ela vai mudando as necessidades também. E além disso, algumas doenças, assim como doenças endocrinológicas, hipotiroidismo, hipertiroidismo,
pode modificar a textura, a sensação da pele. Então, uma pele que era oleosa pode se tornar seca e uma pele que era seca pode se tornar oleosa sem problema algum. Doutor, é certo dizer que o inverno também é a estação ideal para tratar peles com manchas? Eu, por exemplo, doutora, já passei dos 30 e aí começam a aparecer essas manchinhas de pele. É o momento ideal para fazer esses tratamentos, doutora? Agora no inverno é o período ideal para fazer esse tipo de tratamento. Tanto dessas manchinhas, que a gente chama de melanose senil, que é pelo acúmulo do sol da vida inteira. O dorso da mão é muito comum, porque é uma área que a gente se expõe muito ao sol, em dirigir, né, na rua mesmo, e a gente acaba esquecendo de proteger. O ideal também é passar protetor solar ou usar as luvinhas de proteção nessa região. Mas além dessas manchinhas, existe também uma mancha muito clássica, que é o melasma, né, que geralmente acomete a face e incomoda muito o paciente que tem esse problema. Então a gente sabe que é uma doença crônica, ela tem controle, mas não tem tratamento, e é agora no inverno que a gente vai abrir mão de laser mais potente, de procedimentos mais agressivos para tentar amenizar e clarear esse tipo de mancha. Doutora, a gente sabe também que nesse período de inverno os lábios ficam mais ressecados. Quais são os cuidados, doutora? Isso, agora no inverno, geralmente a gente se queixa, né, desse lábio mais ressecado, por vezes até apresenta rachadura, fica mais ardido, uma sensação de queimação. Então, assim como a pele desidrata, o lábio também sofre esse processo de desidratação. E a gente precisa hidratar os lábios também. Então, existem os hidratantes labiais específicos, geralmente em forma de bastão, para ficar mais fácil passar na boca. E além do hidratante, tem alguns que já vêm junto com o filtro solar, que é de extrema importância lembrar de também proteger os lábios. Um erro muito comum das pessoas é quando tá com o lábio ali ressecado, ardido, sem o hidratante à mão, querer passar a língua, né, a saliva, para tentar aliviar esse sintoma de ardência. Só que isso pode piorar ainda mais, leva a um ressecamento ainda maior, além de poder causar uma irritação ali na região dos lábios. Então, apesar de ser uma prática que às vezes é meio inconsciente, a gente faz sem querer, não é uma prática adequada. O ideal é estar sempre com o hidratante próximo e besuntar mesmo a região dos lábios. Doutora, eu quero voltar ainda à questão dos cabelos. Pode-se dormir com o cabelo molhado? Ah, perfeito. Essa é uma dúvida excelente. Então, às vezes a gente chega do trabalho cansada, tem que lavar o cabelo, lava e fica com aquela preguiça de usar o secador e dorme com o cabelo molhado. Então, principalmente para aqueles pacientes que têm os processos descamativos, de dermatite seborreica, psoríase, isso pode piorar, tá? Então, a região ali fica quente, úmida, pode favorecer a proliferação de fungos e piorar esses processos descamativos. Então, não é indicado dormir com os cabelos molhados. Além disso, o fio de cabelo também pode embaraçar mais. E daí, aquele tempo que você não quis perder à noite secando o cabelo, vai perder de manhã tentando desembaraçar o fio e pode levar à quebra do fio também. Doutora Ana, me diga uma coisa, qual a frequência ideal para lavar os cabelos? Então, a gente costuma brincar que couro cabeludo saudável é couro cabeludo limpo. Então, o ideal é manter uma frequência de lavagem ideal para cada tipo de pessoa. Então, não existe uma frequência geral. Então, vai lavar dia sim, dia não. Não. Tem gente que tem couro cabeludo mais oleoso, tem uma produção sebácea mais intensa, que é necessário lavar todos os dias o couro cabeludo. E isso não tem problema. Às vezes, a avó lá fala que não pode lavar todos os dias, que faz mal. Mas não, se o couro cabeludo é oleoso, deve-se lavar todos os dias, porque tem que manter ele limpo para ele ser saudável. Senão pode começar a aparecer a caspa, que é a dermatite seborreica, irritações, coceiras, sensibilidade. Então, o certo é cada indivíduo tem uma frequência. A gente sabe que indivíduos mais jovens têm essa produção sebácea mais exacerbada. Então, em teoria, os jovens têm uma frequência maior do que os pacientes mais idosos. E pessoas afrodescendentes têm um couro cabeludo mais seco. Então, em teoria, a frequência deles seria um pouco mais espaçada. O que não pode também é espaçar demais essa frequência e querer lavar só uma vez na semana o couro cabeludo. Então, aí, pelo menos 2 a 3 vezes na semana. Doutora, agora
Está muito na moda a questão do shampoo a seco. Eles funcionam de fato, doutora? Então, o que a gente tem que entender é que o shampoo a seco é como se fosse uma maquiagem no couro cabeludo, tá? Então, ele não vai limpar, não vai higienizar aquele fio. Então, o shampoo a seco não substitui uma lavagem com o shampoo, que é o que vai higienizar ali a região. Ele vai fazer uma camuflagem. Então, aquele couro cabeludo que estava oleoso, quando a gente passa o shampoo a seco, ele camufla essa oleosidade. Então, é bom para períodos assim que tá com pressa, não consegue lavar o cabelo, mas logo em seguida o ideal é fazer a higienização do couro cabeludo. Doutora, agora eu quero falar um pouquinho sobre a questão dos protetores solares. Nessa época do ano a gente tem aquela impressão, né? Muda o clima, fica mais ameno. Os fatores de proteção, eles mudam também, doutora? Excelente pergunta. Então, no verão, com a radiação mais alta, né, a exposição maior ao sol, o sol dura mais tempo, a gente se expõe mais indo à praia, à piscina, o fator de proteção, às vezes a gente aumenta um pouquinho sim, justamente porque o paciente não reaplica esse protetor solar e o ideal seria reaplicar, mas aquele paciente que já vem em uma rotina de uso diário de protetor solar, não tem por que mudar o fator de proteção, ele pode manter o mesmo. O que acontece é que o fator de proteção, às vezes muito alto, ele começa a ficar com uma textura mais espessa, difícil de espalhar e o paciente não se acostuma tanto com aquele produto na pele, tá? O ideal é manter um fator de proteção acima de 30 e aqueles pacientes que têm problema de pele, têm doenças relacionadas à exposição solar, como por exemplo o melasma, manchas, a gente indica de 50 para cima. Muito bem, no programa Pergunte ao Doutor de hoje eu tive o prazer de conversar com a médica dermatologista, doutora Ana Carolina Búrigo Lima. Doutora Ana, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite e ter tirado aí todas as dúvidas do nosso telespectador. Eu que agradeço o convite e esse espaço para trazer essas informações sobre a pele e cuidados no inverno. Parabéns, sucesso, doutora. Muito obrigada. E o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa e outras entrevistas, acesse o nosso portal pergunteaodoutor.com.br, agora com muito mais conteúdo para você. O nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor, aproveita, vai lá e te inscreve. Toda semana uma entrevista inédita para você. Estamos no ar em nome de Hospital São José, Miocore Cardiologia, Gastromédica Instituto Castelã, Unicred, Urque Diagnósticos, Laboratório Búrigo, Fábio Cancelier Clínica Integrada e Dr. Eduardo Martins Transplante Capilar. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem com mais um Pergunte ao Doutor. O canal direto para a sua saúde. Até lá! Pergunte ao Doutor. Oferecimento Hospital São José. Completo e inovador para acolher você. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Gastromédica Instituto Castelã. A sua saúde na medida certa. Unicred. Unidos somos Premium. Urque Diagnósticos. Há mais de 30 anos crescendo com saúde. Laboratório Búrigo. Pode confiar. Fábio Cancelier. Clínica Integrada. E Dr. Eduardo Martins. Transplante Capilar. Restaurando sua autoestima a cada fio.